Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje, na videoaula, nós vamos falar sobre a história do trabalho. Isso mesmo, vamos entender como o trabalho foi compreendido lá no princípio da humanidade e também como que ao longo da história essa compreensão em relação ao trabalho envolveu a sociedade, tá certo? Então vamos juntos aí nesse aprendizado, vamos conhecer um pouco mais sobre a história do trabalho. Antigo Testamento. A palavra hebraico avodá é traduzida por trabalho e também adoração. Tradução em inglês para trabalho é serviço. Deus recebe o trabalho como adoração feita a ele. A definição do termo no hebraico nos reporta para a origem, para o texto de Gênesis, para o texto do Antigo Testamento, que retrata sobre o primórdio da humanidade, o início da raça humana na Terra. Nesse caso, o texto escrito em hebraico nos proporciona uma visão diferente em relação ao trabalho. Trabalho é visto como uma adoração. Na realidade, a palavra que se aproxima mais no nosso contexto seria o serviço. Até porque o termo trabalho tem uma conotação diferente. Nós vamos entender isso mais à frente. Mas a ação, as atividades que são realizadas, as construções, os ofícios, os serviços, de uma forma geral, são vistas segundo a vontade de Deus, segundo o ensino de Deus, como uma adoração. Por isso que o serviço, seja ele qual for, está relacionado a uma prática de adoração. Eu adoro a Deus a partir do meu trabalho, a partir do meu serviço. Já os povos antigos, eles tinham a ideia que o trabalho estava relacionado como um meio de sobrevivência. Pescar, caçar, plantar, como forma de sobreviver. É necessário trabalhar para a sua sobrevivência. Isso ocorre nos nossos dias também. As pessoas falam que sem trabalho ninguém vive, então precisamos trabalhar para manter a nossa vida. Por isso que é uma conotação que vem já dos povos antigos, que tinham o trabalho exclusivamente como uma obrigação, como uma necessidade, porque senão nós não viveríamos. Já na cultura grega e romana, culturas essas que influenciaram o mundo ocidental, nós vamos ter a ideia do trabalho como algo vil, algo execrável, algo ruim. É a prática da escravidão. Foi desenvolvida principalmente nesse contexto porque era uma forma das pessoas se livrarem do trabalho, já que o trabalho é algo vil. Então vamos conseguir escravos e os escravos vão fazer esse trabalho, já que é uma necessidade. E aí, principalmente os gregos, vão valorizar o ócio, que seria o não trabalho, a não atividade. O ócio é a contemplação, é ficar ocioso, parado, contemplando e não realizando, não desenvolvendo atividades. Então, essa ideia é uma ideia que também vai ter aí uma grande influência na sociedade contemporânea. Continuando a ideia em relação ao trabalho, nós vamos ter aqui essa mesma vertente negativa na Idade Média. O trabalho vai ser visto na Idade Média como servidão, até o sistema que vai se estabelecer, que é o feudalismo. O trabalho é uma servidão, as pessoas estão ali presas àquilo para poder se sobreviver, para poder se manter. Bom, é nesse contexto que do latim vai surgir a palavra trabalho. Então, a palavra trabalho que nós temos hoje no português é uma palavra que vem do latim, que é o latim tripalium,
que significa três madeiras, que era um instrumento de tortura. Isso mesmo. Então, quando fala assim, que eu vou trabalhar, eu estou indo para as três madeiras, eu estou indo ali para a tortura. Por isso que hoje nós temos também isso muito forte, influenciando a nossa sociedade, o trabalho como algo não prazeroso, algo não agradável, mas sim como uma tortura, um sofrimento. Eu preciso trabalhar porque é necessário, mas se eu pudesse me livrar dessa tortura, eu me livraria. Por isso que nós temos aí também uma influência da Idade Média em relação à concepção do trabalho. Bom, se na Idade Média nós vamos ter, né, a ideia do trabalho como algo ruim, como uma tortura, essa ideia ela vai ser também alimentada pela Igreja Romana, a Igreja Católica, vai desenvolver também esse pensamento. Então as pessoas, os cristãos, os que faziam parte da Igreja Católica, não eram incentivados ao trabalho, à produção, ao crescimento. Pelo contrário, havia aquela necessidade de que eles deveriam pegar o seu dinheiro, ajudar a igreja e não se preocupar em ajuntar riquezas, em produzir e se desenvolver, porque o trabalho era visto como algo negativo. Quando chega ao século XVI, com a Reforma Protestante, nós vamos ter uma mudança no pensamento. A Reforma Protestante tinha como lema somente as Escrituras. Então, em vez de ficar pautando nos dogmas da igreja, eles se pautaram em buscar nas Escrituras a instrução correta para a vida do cristão. E a partir dali, há um olhar diferente em relação ao trabalho. O trabalho já não é mais visto como algo que era determinado pela Igreja Católica, mas sim como uma forma de glorificar a Deus, como uma adoração. Olha a frase de Calvino, quando ele aborda essa concepção de trabalho. Ele diz que nenhum trabalho é tão insignificante e sórdido que não tenha esplendor e valor aos olhos de Deus. Calvino entendia que o cristão, ele poderia servir a Deus tanto na igreja, fazendo um trabalho que era voltado ali ao sacerdote, como ele também poderia ser um sacerdote na sua casa, no seu trabalho. Que qualquer trabalho sendo realizado pelo cristão tem que ser um trabalho para a glória de Deus. Então todo trabalho é digno, porque indiferente da atividade que vai ser realizada, se ela é realizada para glorificar a Deus, ela tem valor aos olhos de Deus. Já na contemporaneidade, nós vamos ter aqui um olhar negativo em relação ao capitalismo, ao empreendedorismo, às empresas, ao desenvolvimento, o desenvolvimento organizado do trabalho. Max Weber, ele vai ter um olhar dentro dessa vertente em relação do capitalismo e a sua influência na sociedade moderna. Ele vai analisar no século XVI, estudando as sociedades, ele vai desenvolver uma ideia, vai desenvolver uma pesquisa para elucidar uma ideia que explique o surgimento do capitalismo e o seu desenvolvimento. Baseado nesse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber conclui, a partir das suas pesquisas, de que o capitalismo ele se desenvolve por causa do espírito do protestantismo. Ao estudar os países do século XVI, as nações que foram formadas dentro dos princípios protestantes, foram países que prosperaram em comparação com os outros, porque ele entendia que a ética, a doutrina de Calvino estabelecia que os eleitos, os que eram agraciados por Deus, precisavam trabalhar para manter a sua salvação. E para manter a sua salvação, isso era comprovado através do árduo trabalho. Claro que Weber não conhecia
não interpretou corretamente Calvino. Calvino não fala nada disso. Calvino aborda sim que a salvação ela vem pela graça de Deus e que nós, agraciados por Deus pela salvação, manifestamos naturalmente a nossa gratidão servindo a Ele através do nosso trabalho. Nesse caso, o trabalho na contemporaneidade é levado como algo negativo, como algo ruim, como uma forma como as empresas sistematizaram o mercado e gera uma individualidade, cada um trabalhando para si. Um conceito que, na verdade, gerou aí uma distorção do significado real do trabalho. Mas concluindo em relação à questão do trabalho, nós podemos, hoje, nos voltar ao conceito correto de trabalho. A Reforma Protestante, ela trouxe sim um resgate daquilo que era lá nos primórdios, ali a ideia do trabalho como uma adoração. Então hoje é importante que haja um retorno, haja que nós possamos nos voltar ao conceito correto de trabalho. Eu quero terminar aqui citando uma frase de Joel Bake, que é um teólogo protestante, e ele vai tratar esse assunto da seguinte forma: acima de tudo, nossas vocações devem ser vistas no contexto da glória de Deus, a qual é o seu soberano propósito para o mundo. Nesse caso, Bake está aqui reportando aquilo que nós já tratamos acerca do princípio do trabalho. É uma forma de glorificar a Deus. E Deus, como soberano, ele estabelece através das vocações individuais a sua vontade, no qual o trabalho é uma forma de adoração. Por mais que haja as distorções ao longo da história, a verdade prevalece. O trabalho, o serviço, o ofício, a atividade é uma forma de glorificar o Criador. Obrigado por nos acompanhar até aqui nessa história do trabalho, entendendo aí o desenvolvimento de uma reflexão sobre o conceito de trabalho ao longo da história. Aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Até mais!